E saudações mortais, porque agora quem fala é o Grande Buda, estamos aí, né, na atividade, como sempre, né, aqui no Megamon Global, trazendo sempre aí, né, novidades, ou se não, conteúdo para, né, os senhores telespectadores. Bem-vindo ao mundo Pokémon, né, eu ia falar Pecamon, mano, porque é um pecado jogar um Megamon, né, dito isso, vamos que vamos, né, deixa eu só dar uns Zdazinho aqui, mano, aqui, pô, muito diamante, hein, pra comprar essas pedrinhas. Só esse de gold aqui que valem. Dito isso, é isso. Vamos, hein? Chega aí no like, compartilha se for possível. Se inscreva no canal, né? Para dar aquele apoio moral aos conteúdos. Dito isso, mano, sempre tem jogadores novos chegando, né? A cada dia, né? A cada momento, ó, jogadores novos e novos chegando assim, perdidaço, mano. Então, assim, recomendo sempre que mandem, né, os vídeos para eles. Assim eles vão poder, né, ter um norte, né? Mas aqueles que não querem, mano, aí não tem muito o que fazer, né, rapaziada? Nós fazemos o que podemos, né? Não tem como, né, ajudar a todos, né? Infelizmente, ó. Mas aí, né, estamos sempre aqui atrás de melhorar, né, o seu progresso. Dito isso, mano, é uma coisa que eu vejo, mano, assim, uma coisa que eu acho que é difícil acabar. Nunca acaba porque, né, não sei exatamente a dificuldade, né, que a maioria tem, mas é sobre times, né? Mesmo fazendo aqui vários vídeos, tal, mostrando o time, né, dando assim opções, né, variadas aí que vai ser, né, sempre do seu gosto, tá? Do time que eu acho que mais lhe agradar. A galera ainda acaba não sabendo que time fazer, mano. Não sei como é que isso é possível, né? Mas assim, porque eu acho que como a maioria joga, né, ou já jogou, ou joga outros tipos de jogo que geralmente é um time específico só, tipo assim, uma boa parte deve ser aqueles que jogam aquele tipo de joguinho, mano, que é assim, se eu quero comprar isso, pronto, é o melhor personagem. Tu comprei isso, é o melhor suporte, é o melhor tanque, melhor pá, e faz um time. Então, assim, é um jogo, né, bem assim, focado no gasto, né, no pay to win, só que tem aquele personagem que é bom pra tudo, né? No caso, o Megamon já é um pouco diferente. Megamon tem aqueles Pokémon, claro, que vão ser mais destacados, tá? Vai ter ali, né, uma proeza melhor, porque tem as passivas, tudo mais. Pokémons novos sempre são melhores que os antigos, né, que os anteriores. Mas, assim, não tem uns que não é tanto, né? Porque sempre que lança um novo, mano, ele vai se adaptar a um time específico. Possa ser que o time que ele entre esteja ruim, né? Então não vai melhorar tanto. Mas possa ser que, né, o time seja bom e com ele fique melhor ainda. Certo? O Megamon tem dessas. Então, assim, não existe, isso aqui é time tal, qual é o time melhor. O melhor é o que você conseguir formar, né, com uma sinergia boa. Sinergia é aquele famoso, né? Você não pensa só aqui nessa tipagem, tá? Cada um aqui, mano, se você for ver, eu nem lembro quantas tipagens tem aqui, ó. Pronto, ó. Basicamente, mano, nós temos que aqui 6, 12, 18 tipagem, tá? Uma boa parte dos Pokémon usam duas, né? Eles têm duas tipagens embutidas. Alguns têm apenas uma, que é focado só naquela ali especificamente. Então, assim, vocês têm que entender que a melhor sinergia é quando você liga, né, a tipagem de Pokémon e as passivas, né? Você tem que ler, sempre eu digo isso, né? Leitura é uma coisa boa. Você tem que ler, né, as habilidades e entender aquele Pokémon. Entendendo isso, você consegue combinar uma passiva com outra, né? Tipo assim, aquele Pokémon ali ele bate muito, mas não tem defesa. Você vai lá ver outro que assim, esse aqui tanca muito, então esse vai, né, dar um suporte para aquele. Aí você cria um time sinergético, entenderam? Não é só a tipagem. Você tem que aceitar, ajeitar um conjunto ali, né? Uma passiva. Botar passiva com passiva para trabalhar junto. Aí sim você vai ter um bom time. Show de bolas? Então aqui, mano, eu vou falar só se né? Dar uma paletinha de assim, Pokémons que são essenciais em cada time respectivo, tá? Para vocês terem noção, né? Esse vídeo aqui é para aqueles jogadores novos e para jogadores, né, mediano que ainda não sabem sobre, né? Que eu vejo muitos fazem umas misturas meio doidas, mano. Então, assim, para vocês terem noção, né, de como fazer, assim, a combinação. Porque geralmente aqui nós pode fazer no máximo combinação de que eu vejo dar certo, né? Entre duas tipagens até três, né? Sempre lembrando que uma tipagem principal vai combinar ali, mas ele vai ter uma terceira ali, talvez no meio, porque não tem como, né, você focar um time específico só em um. Eu acho um pouquinho caro, hoje em dia ainda está longe disso acontecer, né? A maioria dos times tem entre 3 a 4 Pokémons relevantes no seu time, certo? Que vai fazer ele, né, rodar ali legal, mas se você juntar com outro, né, visando melhorar um específico no seu time, que seria os pilares, né, você pode ter um desempenho melhor ainda, beleza? Então vamos lá. O pilar do time psíquico seria o Mewtwo Y, ok? Ele é a base de dano total do time psíquico, porém é um time muito pay to win. Por que eu digo isso? Porque você só consegue pegá-lo no VIP 12, né? Que seria o Mewtwo comum aqui. O Mewtwo normalzinho, pá, tem que upar o VIP 12, vai gastar um pouquinho, né? Uma quantidade boa aí. Tem vídeo falando sobre como você fazer melhores, né? Melhores investimentos.
assim, pra pegar um VIP mais rápido, gastando pouco, eu acredito que entre uns $80 no máximo, tá? Se você souber, $80, mano. Você consegue aí captar o VIP 12, tá? Então recomendo você dar uma olhada aí no vídeo de como gastar, né? Eu fiz aí, né? Aí você faz ele aqui, pá, deixa ele 12 estrelas. Quando liberar o level 70, que libera as Mega Evolução, que também tem vídeo aí, né? Separado aí nas playlists. Você pode fazer aí, né? O Y e o X, tá? São dois. São dois DPS, porém funcionam em times separadamente. Eu até fiz um vídeo anterior falando sobre os SS, tá? Então, né? Você pega a visão aí. Basicamente, o X é para time focado em lutador, tá? Ele seria o DPS principal do time até então, mas não necessário obrigatório, tá? Porque aí vem um lance do time da baleia, que também serve como água lutador, né? Só que a galera usa o X nele, tá? Então é uma opção. Alguns não usam, alguns preferiram ficar com Y. Aí fica aquele meio termo, certo? Vai de gosto, como eu digo. Né? Então ele seria o principal DPS. Qual seria o suporte, né? Até então, mano, não tem muito, né? O jogo aqui oferece muito específico, porém eles funcionam assim, em base, em time, né, secundário, né? Com a tipagem secundária. Vamos lá, né? Quem seria o suporte pro time X? Ou com o Mega Mewtwo X? Dentre aqui, mano, os mais relevantes, tá? Seria o Mew Origin, em primeiro lugar. Ele é suporte para qualquer psíquico que você vá usar. Tá? Ele dá um suporte muito bom. Ele cura, ele tem muito controle. A passiva 8 estrela dele, ele não deixa o seu Pokémon morrer por 2 turnos. Isso é muito roubado, tá? Entre os Pokémon, uma passiva muito forte, né? Ele basicamente mantém o seu Pokémon vivo por 2 turnos, mano. Isso é muita coisa. E igualmente com Y, né? Então os dois aqui, mano, se dá muito bem com Mew Origin. O segundo eu diria que seria o Celebi. Bem parecido com o Mew Origin, porém um pouco mais frágil, não tanca tanto. Ele tem uma passiva interessante de ficar se esquivando, mas esse é da ultimate dele, então ele tem que ultar, se não me engano tem que ser as estrelas. Aí ele consegue esquivar de um dano, né, de um próximo dano, tá? Mas é bem específico, né? Tipo assim, qualquer ataque skill, ataque básico, ultimate, ele esquiva. Então é uma passiva que ajuda dependendo ali do momento, né? Mas ele é bem frágil. Porém, ele tem o lance de dar uma segunda vida, né? Assim por dizer, se o seu for 8 estrelas, ele vai distribuir, né, uma segunda vida a cada 2 turnos. Primeiramente, se o seu for muito bem upado, não sei se é 11 estrelas, se é já com os Emove, ele inicialmente já dá uma folha pro seu psíquico mais forte, né? Então ele recebe uma própria, que é da passiva dele, e ele gera para um psíquico seu. Então, basicamente, ele vai dar um suporte, vai dar, né, uma sobrevida ali para aquele Pokémon. Então, aquele Pokémon vai ter uma vida a mais, uma vida extra. Aí vem um lance de, né, conseguir usar até os dois aqui junto, mano. Que aí você vai gerar pelo menos aí 3, né? 3 vidas, né? 3 turnos aí de sobrevivência a algum Pokémon psíquico seu. No caso deles dois aqui, né? Alguns usam, tá? Poucos usam porque, né, você perde muito recurso para focar em um Pokémon só. Isso não é tão bom. Mas quando você tem um Carry, né, que é o pilar principal, basicamente, certo? É bem isso aí, mano. Então, show de bola. Precisa dos dois aqui. E o restante aqui, mano, eles jogam bem por fora da tabela, tá? O Lugia seria até então suporte para um time voador, né? Pokémon voador. Eu ainda tenho, tô pensando em testar, mano. Vou dar uma testada nele depois. Pra ver se ele ajuda a Rayquaza, não sei. Eu dei uma lida nas passivas dele, não é tão assim, não é tão forte, né, pelo que eu vi, tá? Mas eu vou testar pra ver se, né, ver se faz muita diferença, né, eu não sei. Ele é um dos primeiros Pokémon, então ele não tem uma passiva tão atualmente que possa, assim, ser, como eu poderia dizer, poderia fazer diferença nos combates, né? Ele tem um lance ali de dividir o dano e tal, pá, mas aí depende muito da própria resistência dele, então, né, se ele for muito frágil, ele vai morrer fácil, né, e acaba levando, né, o seu amiguinho aí que ele vai proteger junto. Aí tem que ver isso aí, mano. Jirachi, metal, psíquico, funciona no time metal ou metal com psíquico, né? Eu já fiz aí um time, né? Já fiz aí um teste, tal, testando time metal, pá. Se você tiver interesse é só dar uma olhada, né? Ver as lutas, como é que é. Eu acho um time bem forte, tá? Não necessita muito de SS, né? O time trabalha entre S+. Então, assim, é um time que um free-to-play, alguém que não pode gastar tanto, pode fazer com tranquilidade, mano. Um timezinho que, assim, nossa, não vai te carregar, tu não vai bater em cara cash, beleza? Você não vai bater, né? No Megamon é muito difícil você bater em um cara que gasta muito. Agora, um cara que gasta uma vez ou outra, se ele fizer um timezinho meio peba, né? Como eu digo, um time sinergia, você pode bater até com tranquilidade, mano, mesmo sendo um pouco mais fraco, entendeu? Victine, suporte psíquico, porém para time Fire. Tá? Então ele ajuda o quê? Mais Fire. Mano, a ajuda do psíquico dele é muito pouca, assim, basicamente quase nula. Né? Ele, antes ele ajudava legal os psíquicos, mas agora, mano, ele ajuda mais Fire. Ele ficou muito mais focado pro time Fire. Beleza? Meloeta, né? Seria a área aqui, né? Tem a área e tem a Meloeta, que é a pirueta, né? Que é pra lutador, né? No caso, fosse no time fada, né? Ela é mais pra time fada, tá? Só que assim, como ela é Pokémon antigo, o dano dela, a passiva dela em si, mano, não é tão forte,
tá? Não chega a ser tão forte, mas assim, pra quem não pode, né, fazer um Mewtwo da vida aqui, um YX, né, aí ela poderia entrar no lugar. Mas mesmo assim, mano, eu ainda acho o Necrozma mais forte. Mesmo ele nerfado, em termos de dano, acho que o Necrozma causa mais dano, faz mais estrago, né, pelo menos para o início. Upa, como todo mundo já sabe, pra time fantasma, né, o fantasma PC que eu fiz, né, um último aí que eu fiz, né? Com o Carilex, que até então tá na loja. Então, quem quiser comprar, mano, aproveite pra fazer, né? Pra daí o time fantasma ter, né? Uma força. Achei muito god esse Pokémon aqui, cara. Solgaleo, mesmo esquema. Ele é psíquico, porém funciona no time metal, tá? Funciona no time psíquico? Até que sim. Mas ele tem algumas passivas que ele só ganha com Pokémon metal. Igual o Shin Mega Metagross. É um Metagross aqui. Basicamente os dois são metal psíquico, porém funcionam melhor no time metal. Agora se você, como eu digo, né, botar psíquico, né, que seria o quê? Suporte, né, que é o meu origem, um Celebi, aí como dano um Y, por exemplo, aí o time, né, se destaca bem mais, ok? Lunala, pilar, né, isso aqui é indiscutível, ela é o pilar do time fantasma, ok? Então assim, sem ela o time fantasma não, basicamente não presta. Beleza? Tem que ter ela, mano. Porque ela é o suporte que vai dar uma sobrevivência, vai bufar, deixa invisível, aumenta a redução de dano, aumenta a recuperação de fúria. Então ela é o Diaba 4 pro time fantasma. Ela é muito necessária. Ok? O Necrozma era muito danudo antigamente. Ele era muito forte para ser dano. Ele era basicamente equivalente a um Y hoje em dia. Porém, o nerf que ele tomou, mano, quebrou muito as pernas dele. Ele se tornou ruim? Não, mas assim, para você fazer ele rodar, basicamente você tem que usar o Mil Origem com Celebi, né? Como eu digo, dar sobrevivência a ele. Aí daí ele consegue fazer algum estrago, ok? Aí, tipo assim, ele inicialmente eu acho interessante até você pegar o nível 70. Se você for um cara cash, você já pode substituir ele pelo Y, né? É uma troca que vai ser a mesma Trinity, o mesmo UP, né? A mesma amizade, então não vai perder nada. Você vai mudar só de um DPS para um DPS muito melhor, beleza? Jirachi é um suporte pro time metal, mas não é tão relevante. Os buffs dela, né? É mais ou menos, não é nada poderoso, não é nada ruim, né? É algo ali que ajuda, mas tem Pokémon melhor que acaba entrando no lugar dela. O Celebi, como eu digo, né? É um suporte ideal pro time grama, que ainda não existe, né? Futuramente vai ter. Mas no time psíquico trabalha bem, juntamente com o Mio Origem, se quiser usar os dois. Carilex, ótimo dano, muito forte para o time fantasma. Isso aqui deu uma vida, né, pro time fantasma novamente. Tá? Para início de servidor, eu acho muito interessante um time fantasma psíquico. Você usando esses três aqui, ó. Upa pequeno, Lunala, Carilex, muito bom. Aí se você quiser o Mio Origem aí para dar um suporte, depois é só colocar outros dois, né? Que aí seria outros dois fantasmas, né? Que seria o Gengar e Giratina, tá? Se não quiser usar o meu origem, pode usar o Machado, fazer o full. Tem um vídeo aí, eu testando todos os times, mano. Então é só você ver qual o melhor na sua visão, tá? Para, né, utilizar. Eu acho muito bom, tá? O time fantasma é um time muito equilibrado. É o único que até então, entre o S+, consegue bater de frente com alguns times de Mega SS, tá? Gardevoir, sem, né? Sem contexto. Muito boa, um controle muito irritante, resiste bem, só que funciona em time fada, tá? Ela é exclusivamente em time fada. Psico, mano, ela não tem passiva alguma pra psico, tá? Ela é psico aqui porque, enfim, é o jogo que botou, né? Mas, assim, ela é muito focada pra fada, tá? E pokémons belos. Quanto mais pokémons bonitos, né? Beautiful, que são os fadinhas, mais dano, mais controle ela causa. Então, por isso que o ideal é fazer ela no time, né? Fada. No máximo, fada psico, tá? Ou um fada lutador aí, juntamente com Gallery. Ótimo ofensivo, né? Um tanque ofensivo até então. Tanca muito, tem muito bloqueio, né? A passiva dele gira em torno de bloqueio, então assim, você pode até botar dano nele, mano, que ele vai tancar legal, só que se quiser deixar ele full tanque, aí, mano, ele tanca muito mais, porque o bloqueio dele é absurdo, tá? E o dano dele é muito bom, que é o dano de ataque básico, né? Ele é focado em dar contra-ataque. Antes dele sofrer um dano, ele vai lá no cara e dá 2 ataques, né? Causando sangramento. E se eu me engano, a cada 3 ataques básicos que ele dá, o terceiro causa true damage, que é dano verdadeiro. Então causa um dano bem melhorado, né? Um dano maior. Então é bem bacana e usar os dois juntos aqui, mano, a longo prazo, né? Fica muito forte, tá? E se eu botar aqui no joystick, basicamente ele mostra todos os pokémons aqui, ó, que, né, são belos, tá? Para Gardevoir. Então, assim, você consegue utilizar ela, né? Tranquilidade, mano. Aí é o time padrão, né? É a Mega Diance, é a Mega SS, né? Que entra nesse time aqui. Ela é o pilar, tá? Do time fada. Então vem aqui, ó, como eu digo, a Meloetta, se você quiser. A Xenia, suporte para curar, reduzir o dano do time tomado. Gardevoir, ou a Maguerna, né? Para dar aqui uma moralzinha nas passivas. E, por exemplo, o Mio Origem. O Hashira, ele é bonito, mas ele é pra time Fire e Dragão. Nem tem relevância nesse time aqui, tá? E aqui seria um outro, caso você quisesse mais cura, né, mano? Tem um pouquinho da Índia aqui, né? Que é o nosso Shime, né? Mas aí fica mais a critério. Aí poderia, tipo, ser um Celebi também aqui no canto dele, né? Devido àquela passiva que eu falei, né? Ia focar mais na Gardevoir, pá. Aí futuramente, fazer um Mega Y, pá. Pronto, bota aqui no canto do breaking da Índia, mano. Fica o Y aqui, ó. Então o suporte que seria o meu origem pra ele, mano. Aí você tem o Fada Psico. Bem padrão, beleza? Show de bola. Então, basicamente isso, né?
Ela é muito boa pra causar dano e tal, ela ajuda muito, mas assim, ela tem muita relevância juntamente com a Mega Dians, como eu digo. Com, no caso, a Maguerna, né? Um suporte muito forte. E de quebra o Sharnias, que é pra você ter mais resistência no time, cara, do Link, né? O Link da vida. Onde ele linka todo o time, que é Fada, Groudon, se não Grama. Tá? Ele linka todo mundo ali, mano, fazendo que todo mundo tome o dano reduzido e divide o dano entre o time, beleza? Então, tecnicamente, teu time tanca mais, certo? Né? Nesse aspecto. Então aqui, né, é só sobre mesmo os psíquicos, tá? Tem que fazer um vídeo, né? Eu vou, né, prolongando assim, pá, fazer um videozinho, né, restante, tá? Cada elemental específico, né? Eu vou fazer um vídeo pra vocês terem aí uma noção, tá? Um nortezão, beleza? Aqui vai ser, né, a série de que time fazer no Pokémon. Beleza, rapaziada? Bem isso, tá? Dito isso, mano, vamos aqui à arena. Será que alguém me ataca? Você me ataca, né, mano? Tá querendo nada, ó, rapaziada. Que glorioso, né, mano? Subimos, ó. Nós estamos ali morrendo entre o nono ao oitavo lugar, né? É o que dá pra nós conseguir, né, subir o nosso time, né? Atualmente lá, né, mano? Meu time que eu tava usando era o quê? Era um, se não me engane... Era o que eu falei, né? Era o Psíquico com Fantasma, tá? A relevância do time Psíquico Fantasma. Beleza. Poderia ter dado um norte, né? Sobre isso. Deixa eu botar aqui de novo, só pra vocês terem, né, uma basezinha. Né, que eu falei que um time atualmente é muito bom, né? Bom, seria tipo o Carylex, né? Que eu falei, eles três aqui são, acho que indiscutíveis, tá? Os três aqui faz muito padrão. Aí o meu origem, mas eu falei, né? O meu origem, e daí você pode completar com o Gengar, né? E o Giratina, beleza? Que são outros fantasmas aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Será que eu marcar? Dá pra marcar os dois, pronto. Né, que seria aqui os outros fantasmas, né? Que tem o Machado, que eu acho que caiu muito de dano, né? Rendimento, mas a Giratina tanca muito bem, tá? E cadê o infeliz, mano? Porque ele é venenoso, né? Esse aqui é banqueiro, né? Beleza. Pronto, aqui o Gengar. Eu acho muito da hora as passivas do Gengar, tá? O Gengar causa muito dano de veneno, pá. Ele tem, né, uma passiva muito interessante de ativar pesadelo, que faz os alvos não acertar tantos jogadores, né? Ele reduz, como eu poderia dizer, ele reduz a quantidade de alvos que os Pokémon inimigos conseguem acertar. Tipo, até um, entendeu? Então, assim, um Pokémon que bate em área, por exemplo, ele vai lá e consegue reduzir, né? Fazendo que o Pokémon, tipo, acerte só um Pokémon seu. Então isso é bem da hora, mano. Mas, assim, ele é bem papel, né? Mas eu acho ele bem da hora, tá? Se você quiser fazer ele full tanque, né? Sem runas, chips, né? Futuramente e tal. Bem tanque aí, eu acho que fica interessante aí, beleza? Dito isso, mano, estamos aqui na atividade, né, cara? Beleza, ontem eu tentei derrubar uns caras aqui, né? Os baleia, mano, mas é difícil, né? Olha só o TM Fallen aí, ó. Ele tentou, mano, um bocado de vez ontem, né? Conseguiu aí uma. Nem sei qual time ele tava, depois eu vi ele mudando o time, mas ataquei eu já. Ele fez um time parecido com o meu, né, mano? Os caras tá demais, cara. Aí tentei bater aqui no time do CRN, tentei no Baiano, né? Vai que cola. Mas é foda, mano, porque os caras fizeram meu time, brother. Aí quebra as pernas, ó. Cópia da cópia, mano. Aí é dureza. Aí é foda. É tanto, ó, que o time aquele, né? Um vídeo anterior que eu fiz, que ele fez um time todo doido, full dragão, que tava em quinto. Tá vendo que assim, eu quase ganhei, né? Não ganhei pela diferença de power. Beleza? Aí ele tava em quinto, porque eu acho que o time não tava funcionando contra os caras mais à frente. Ó, ele copiou, tanto que subiu pra terceiro, cara. Entendeu? Ou seja, esse time aqui que eu consegui imaginar ficou bom. Né? Porque eu disse que é a sinergia, né? Um ajudando o outro. Esse é o esquema. Pra você tentar bater nos caras, mano, tem que ser assim, né? Os caras que é mais upado, você faz isso. Agora aí é foda, mano. Aí os caras, quando copia só o Maris aqui, né? A revelação aqui, usando o seu. Continuando aqui com o seu água com fada, né? Uma combinação interessante porque ele combinou os dois times mais resistentes, né? Escudo da Diança, todo mundo sabe, né? Chato pra caramba, difícil de quebrar, tem que ser muito forte pra derrubar. E aí, mano, meteu aqui o água, né? E o água dele é bem upado, se eu me engano. Eu não sei se ele já fez Fuzemove, acho que sim, né? Deixa eu ver. Se tiver o time na amizade, mano, dá pra ver. Mas pelo power que ele pegou, talvez tenha feito, né? Ele tá usando aqui o outro. O time secundário dele, né? Parecido com o meu, né? Aquele que eu falei, sem a Mega Rayquaza usando o Zigad, né? Aqui é um time interessante, tá? Muito interessante aí. Deixa eu ver, será que ele meteu bala? Meteu. Deixou Fuzimove, ó. Pô, mano, tô pensando aqui se eu tenho coragem de fazer isso aqui, cara, com Garchomp. Aí 3, né, mano, a diferença. Usando a garra. É legal porque aumenta o ataque, né? Dá roubo de vida, aumenta o crítico. E como tá jogando com PG, ele vai ativar o buff aqui, ó, de... Cadê? Essa aqui, ó. Quando atacar o portador, né, temporariamente, aumenta a taxa crítica em 22,5% e 15% de roubo de vida quando ataca alvos com queimação. Então é muito interessante, porém, deixa ele bem lento, tá? É um item que não tem muita velocidade. Então assim, é mais para ele bater por último, tipo assim, um finalizador, certo? Então assim, é interessante, porém, né, depende muito, tá? E, aqui deve, com certeza, né, full do full. Meteu ali um ressonância, meu irmão. Então meteu o tanque, né?
Deixa eu ver aqui. Eu ainda tenho que upar. No caso, o meu tá sem natureza, mano. Ainda tenho que ver isso aí. Né? Tiranitar eu acho que não tem, não. Por isso que não tá. Tá normal. Os Grid também não tem. Aí não tá. Os que tem, né? Ele upou, né? Aí Serrique é outro nível, né, mano? Se liga aqui, ó. 2.000 fragmentos. 4.000. E aqui é quase 2.000 também, pra fazer um S mais full. Então 6k de fragmentos tá no time secundário. Aí me diga se dá pra bater no time 2 assim. Tá louco, cachoeira. Você é louco, não compensa, mano. Mas é isso aí, mano. Nossa senhora, o cara tá pesadão, né? Deixa eu ver aqui como é que tá o top 10. Monster. Ah, o Monster fez a boa. Ele fez lá o time que tinha mencionado comigo, usando o Ho-Ho, né? Intrigante. Tirou o PG. Mas é aquilo, né? Uma troca meio arriscada, né? Porque o PG eu acho que tanca muito e tal. Ajuda às vezes, atrapalha em outras, né? Tem isso aí também. O Ho-Ho é mais equilibrado, porém ele não tem uma defesa tão boa, né? Mas manteve ali, ó. Ele conseguiu ficar em 10, né? É o Mythogod com aqui o Mytho time, né? Que é a variação que ele fez, né? Que vocês estavam me perguntando, mano. Tá aqui ele usando o Y com o meu origem, tá usando um WK. Uma variação assim meio, né? Não é ruim, não tá ruim, mas... Né, eu não gosto do Y, tá? Tipo assim, eu acho que... Não sei, pra quem deixou ele muito forte, né, mano? Fica complicado tirar do time, né? Porque acaba faltando dano, né? Às vezes. Aí o Day Fallen. Ó, também copiou nós aqui, mano. Só que, né? Ele meteu o Ziggy. Ah, ele fez o time lá, né? Sem Mega Rayquaza. É porque a Mega Rayquaza só funciona se for muito forte. Se não tiver bem upado, nem adianta. Ele meteu o Zigadzão, né, mano? Intrigante. Mas não conseguiu ganhar do nosso. Então, é aquilo que eu falei, né? Fica muito a critério. Deixa eu ver. O Xing. O Xing continua com o time dele. Que não é uma opção ruim, tá? Esse time do Xing aqui é chato de se enfrentar, mano. Ele é muito focado em controle e fada. Pra quem não sabe, fada ganha de dragão, tá? Eu acho que é por isso que ele tá mantendo. Porque as fadas, ela tem vantagem sobre time dragão, mano. E HD voar, tá ligado? HD voar, meu irmão, contra que eu... Pelo que eu vi, dá um trabalho, viu, pro time dragão, que é uma beleza, mano. O controle dela é irritante como sempre. E bem isso, né, mano? E aí pronto, mano. Aí aqui geral começou, né? Aí não tem muito o que fazer, não. Só o Marius mesmo, mas vocês viram que ele já tem no outro time, né? Então tem 2 times upados. E um deles é esse, né? Então, basicamente, geral acabou indo por time aí. Só o Andy aqui, ó, que, né, aquele time, o time mais improvável, né? Que ele consegue... Eu acho que é cara do Mewtwo X dele, tá? Na realidade, porque ele tem um X muito forte. Né? Na realidade, mano, ele tem um X muito forte, né? 4 milhões, mano. Então, assim, é muita coisa, tá? É um dano, assim, se ele sobreviver, que aqui ele tá um time bem focado nisso, né? Como eu falei, ó, suporte, né? Eu disse que o X, ele é focado em um time lutador, certo? Porém, aqui, ele fez um time um pouco diferente, um time psíquico, né? É o meu origem com Celebipac, é aquilo que eu disse, né? Dá pelo menos aí 3 turnos de sobrevivência a ele, né? 3 turnos aí que ele vai conseguir sobreviver com mais tranquilidade. Zamazenta, que é o tanque principal do time lutador, beleza? E focado nisso, né? Pra dar escudo, aumentar a proteção mais ainda do Mewtwo dele. E aí meteu 2 ali, Tiranitar pra dar parede, Diancie pra botar escudo. Então, assim, um time total de proteção pra o X, mano. Só pro X rodar, beleza? E... Não sei se ele tá ganhando com facilidade ou se é na sorte, né? Porque em vez de quando o Xande vai lá e derruba ele, aí eu não sei como é que tá sendo, né? Mas aí, ó, é basicamente mesmo. Todo mundo já fez o meu timezinho, né? Então já chegou do momento de eu trocar, né? Trocar aí as pilhas, porque aquilo, né, mano? Não curto, não gosto aí quando o geral tá com a mesma coisa. Vamos, né, de Fire, né? Vou fazer aqui, eu já fiz, né? Colocação. Aqui, ó. Vou usar esse aqui, mano. Né? Timezinho aqui. Vou tentar arriscar, né? Arriscar aqui. Colocar o Victime e o Ho-Ho, né? Pra ficar full fire, né, eu precisaria de outro Pokémon ali no canto do Garchomp, que seria o Charizard do Alain, né, o X. Ou se não, o Vulcane, mas o Vulcane é muito papel. Eu tenho medo dele tomar um hit, né, um hit qualquer, e queimar o revive do meu WK, mano. Aí vai prejudicar a sobrevivência da minha Rayquaza, e isso não posso permitir. Então, como eu tô usando PG, o Garchompzão doideiro aqui, ele é ideal, entendeu? Devido àquele, como que eu falei, né, de terremotos, porque o Garchomp tem um terremoto dele e o PG tem um dele, né? E um comba com o outro. Então, assim, os dois juntos, mesmo que não seja num time totalmente focado no Terra, que seria o melhor por Garchomp, o time aqui trabalha bem, beleza? Então, assim, né, vou tentar fazer aí pra ver se funciona. O que eu imagino, um time em água pode acabar com ele com facilidade, né? Só pela vantagem do elemento, elemental, isso aí é fato. Mas é mais pela falta da Mega Diancie, talvez, e do Tiranitar, né? Basicamente, eu troquei os dois, né? Por eles dois aqui, né? Vou trocar. Então, assim, o escudo da Diancie, mano, faz muita diferença, tá? Assim, nos combates eu percebo isso aí. Mas vamos testar, né, mano? Testar aí pra ver como é que, né?
Vai que cola, né? Vai que funciona, quem sabe, né? E é isso, rapaziada, né? Um timezinho aí mais pra vocês, né? Ter uma noçãozinha. Focado aqui, eu foquei mais no PC porque é onde você pega mais componentes, né? E aí eu vou fazendo, tipo, água, né? Pra vocês terem uma noção. O água, lutador, né? No caso aí, que você pode puxar pro água, pode puxar pro lutador, se quiser. Aí depois eu posso fazer o de fada, eu já dei uma palha, basicamente de fada é aquilo ali. Mas tem uma leve variação com o lutador, caso a pessoa queira, né? Mas não é lá nada tão grandioso, beleza? E aí, né? O fantasma eu já dei a noção, que é basicamente psíquico mesmo, tá? Não tem outras variações, certo? E depois o dragão, aí eu posso ver o Fire, né? Fire Elf Metal, então, né? Aí depois tem o Metal também. Beleza, aí vocês vão ter uma noçãozinha básica, né? Mas a maioria dos times roda em cima do psíquico, é por isso que eu, né, foquei ali em falar mais dos psíquicos, tá? Que eles se encaixam em quase todos os times, né? Show de bola? Então é isso, valeu, até a próxima, babies!